Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série A Última Escolha. Lembre-se, cada momento pode ser a última oportunidade de fazer a decisão certa, tomar a decisão certa e escolher o caminho correto. Estamos aqui para mais um estudo, novamente com o Lucas. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. É uma honra estar aqui novamente aprendendo mais sobre os caminhos de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, a volta de Jesus. Que maravilha. Você já ouviu falar, Lucas, que Jesus vai voltar? Já ouvi falar sobre a volta de Jesus, sim. Sabia que existe pelo menos 2.500 textos em toda a Bíblia que dizem que Jesus vai voltar, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Tudo isso, pastor? Tudo isso para você ver como é um tema importante na palavra de Deus. Mas antes de tudo, vamos falar com Deus? Vamos. Oremos. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estudar mais uma vez a Tua Palavra e conhecer alguns textos sobre a Tua volta. Fica conosco, nos dê a compreensão e o praticar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe, Lucas, um dia os discípulos estavam preocupados, ansiosos, porque Jesus tinha dito para eles que iria embora, que já não estaria mais com eles, que voltaria para o seu verdadeiro lar. E Jesus, então, olhando para eles, disse: fiquem tranquilos, não se turbem o vosso coração, não fiquem preocupados. Se vocês creem em Deus, vocês creem também em mim. Pois na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. E quando for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Amém. Olha que promessa maravilhosa. Jesus deixou ali em João capítulo 14, versículo 1 a 3. Jesus prometeu que um dia voltará nessa terra. Que palavra linda, hein, pastor? E deixa eu te perguntar, como que vai ser a volta de Jesus? Olha, para sabermos como será, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus nesse momento no livro de Atos, no capítulo 1, e nós vamos ler aqui o versículo 9 em diante. Nos diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Amém. Percebe, Lucas? Nesse momento, quando Jesus se despedia dos seus discípulos, quando Jesus estava voltando para o seu verdadeiro lar, indo para o céu, ele estava indo sobre as nuvens. Os discípulos estavam ali ansiosos, aflitos, olhando para o céu, pensando que talvez nunca mais poderiam vê-lo. Mesmo que ele já havia prometido várias vezes. E agora Jesus envia 2 anjos para poder trazer esperança para eles. E os anjos olham para eles e dizem: varões galileus, por que vocês estão aí olhando preocupados para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir voltará da mesma forma que vocês o viram indo para o céu. Amém. Mas, pastor, eu quero comentar algo, porque eu ouvi muito falar sobre o arrebatamento, que inclusive eu já vi até em filmes, que as pessoas vão sumir, simplesmente vão estar aqui e desaparecer, como você está aqui me pregando, e vai sumir. E aí, isso é verdade? Como é que é? A palavra de Deus, aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, nos traz essa resposta. Veja o que nos diz aqui. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amém. Essa teoria que você mencionou é uma má interpretação do texto que muitas pessoas fazem e acreditam em um arrebatamento secreto. Mas a Bíblia aqui nos diz que de secreto não vai ter nada. Que quando Jesus voltar e os salvos, os fiéis forem para o céu, todo olho verá. Todo olho poderá contemplar. Até mesmo alguns que os transpassaram, pessoas que já morreram, poderão ver Jesus voltar, porque vão ressuscitar para esse momento. Amém, pastor. Que grande esperança. E quando Deus voltar, Jesus, melhor dizendo, todos vão para o céu? Ele vai levar todo mundo? Não, Lucas.
Na verdade, a Bíblia nos diz que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Veja o que nos diz aqui, Romanos capítulo 2, versículo 6 em diante. E retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, na volta de Jesus, aqueles que fizeram o bem, aqueles que honraram a Deus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, esses terão o privilégio de ir para o céu. Mas aqueles que continuaram no caminho da justiça, no caminho do pecado, que não se arrependeram, que não entregaram seu coração para Jesus, infelizmente, esses perderão a grande oportunidade de morar no novo céu, nova terra, que está preparado para cada um de nós. Olha, pastor, interessante isso que você disse, mas e as pessoas que já morreram? O que acontece com elas? Elas vão ficar? A palavra de Deus também nos traz essa resposta. Primeiro, precisamos dividir esse grupo em dois: os que morreram salvos e os que morreram perdidos. Os que morreram salvos, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante, nos diz que ressuscitarão primeiro. Nós já vimos esse texto aqui em outros momentos, né? Então, aqueles que morreram crendo na promessa, aceitando Jesus como seu Salvador, no dia da volta de Jesus, eles vão receber um corpo novo, um corpo glorificado e vão ressurgir. Amém? Amém. Agora, os que morreram perdidos, a palavra de Deus nos dá a resposta aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5 em diante. Venha comigo nesse texto. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então veja, aqueles que não entregarem seu coração para Jesus, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e morreram antes da volta de Jesus, eles não ressuscitarão. A Bíblia diz que eles ficam mortos por mais 1000 anos. Inclusive, esse é o tema do próximo estudo, né? Nós poderemos ver um pouco o que vai acontecer nesses 1000 anos, né? E é interessante ressaltarmos aqui que a Bíblia nos diz que algumas pessoas vão morrer 2 vezes. Sério, pastor? Terrível. 2 vezes? Que terrível. Exatamente. Veja que o texto diz, o versículo 6, bem-aventurado e feliz aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que ressuscitam na volta de Jesus, que é a primeira ressurreição. Pois sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Eles não vão morrer 2 vezes, vão morrer apenas uma, né? Agora, quem se perder, infelizmente, vai passar por 2 mortes. Nossa. Nós saberemos um pouquinho mais sobre isso. Fique tranquilo, fique calmo, não se apresse agora. Saberemos um pouquinho mais no próximo estudo, tá bom? Quando falaremos, então, sobre o milênio. Olha, então por que Jesus não voltou ainda, pastor? A resposta para essa pergunta também está na Bíblia. Vem comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, Lucas, Jesus não voltou ainda, primeiramente, porque alguns sinais precisam se cumprir. Por exemplo, como vimos no último estudo, existem vários sinais que estão se cumprindo. E o último a se cumprir é a pregação do Evangelho a todo mundo, para todas as nações, e então virá o fim. Isso está em Mateus 24, 14. Mas também, Jesus não voltou ainda porque Ele está sendo misericordioso. Ele está dando oportunidade para mim e para você, para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém, pastor. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, que maravilha. E aqui no mesmo texto, o versículo 12 em diante nos diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que maravilha. Então Jesus prometeu voltar e Ele irá cumprir. Queiramos ou não, gostemos ou não, estejamos prontos ou não, Jesus vai voltar. Amém. E quando Ele voltar, Ele espera que todos nós estejamos prontos para viver a eternidade com Ele.
Agora eu quero estar pronto, hein, pastor? Amém. Amém. E aí, meu amigo, quer se preparar para a volta de Jesus? Mas é claro. Louvado seja Deus. E você, meu amigo, minha amiga, que tem participado aqui conosco desse estudo. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto, você estaria pronta para subir com Ele? Sabe, Jesus ama muito você. E o maior sonho dele é passar a eternidade contigo, no novo céu e na nova terra. Você gostaria de dar esse privilégio para Jesus? Você gostaria de hoje entregar o teu coração para Ele, entregar a tua vida para Ele, se arrepender dos seus pecados e se preparar para o retorno dele? Esse é o seu desejo? Se esse é o seu desejo, ore comigo nesse momento. Vamos orar. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela certeza que temos que Jesus vai voltar. Obrigado pela certeza que temos que esse mundo mal findará. Pai, nos prepare para esse grande dia. Derrame sobre nós o Espírito Santo, para que sejamos cristãos segundo o teu coração e caminhemos lado a lado contigo nos dias finais da história desse mundo. E sempre as nossas escolhas possam refletir a sua vontade. Amém. Fica conosco, abençoe a vida do Lucas, a minha vida e a vida de cada pessoa que participa desse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você e até o próximo estudo. Eu estou preparado para o próximo, hein, pastor? Quero logo que ele comece. Amém. Amém.